Eu trouxe aqui as principais questões que o Fórum Econômico Mundial, no último reporte, trouxe para a gente endereçar, né? A gente está falando de proteção social, a gente está falando de reskilling, upskilling, né? A gente precisa nos preparar para lidar com os desafios que a gente nunca tinha imaginado. Até 2022, gente, daqui 2 aninhos, assim, 2020 já acabou, né? 42% das principais habilidades exigidas hoje no mercado de trabalho vão mudar por causa de toda a transformação digital que a gente está vivendo. Então, tem sim que colocar em pauta, e desde o programa de jovem, pensar o reskilling, e aqui simplificando, o reskilling eu estou falando de requalificação, de adquirir novas habilidades. O upskilling eu estou falando de aprimoramento. Gente, que coisa mais linda do que a gente pensar que certas habilidades são necessárias para um estagiário. Lembra lá dos comportamentos críticos no formato do Kirkpatrick? Então, eu espero certas habilidades de estagiário, elas precisam, se eu for para uma cadeira de trainee, elas precisam ser aprimoradas, e aí elas vão estar mais robustas ainda se eu vou para uma primeira liderança. Isso é upskilling de uma forma consciente dentro de um programa de jovem, né? Então, tudo isso, gente, num mercado com oportunidades cada vez mais voláteis e mais versáteis, com trilhas de carreira que mudam com alta velocidade. Sim, nos últimos 5 anos, a Cross conduz programa de desenvolvimento de jovens há 23 anos. Nos últimos 5 anos, sim, não existe um programa de jovem que a gente tenha apoiado e não tenha tido um estagiário ou um trainee que tenha mudado o gestor saiu ou mudou de área, foi promovido, aí não é mais o gestor dele, né? O trainee tá atuando ali, de repente tem uma transformação na empresa, ele sai daquela área e vai para outra. Ou ele está conduzindo um projeto e, de repente, aquele projeto já não é mais importante. E aí ele tem menos tempo para conduzir, para entregar um projeto. É isso que a gente está vivendo. Essa é a nossa realidade. E com ciclos de carreira progressivamente diminuindo também, né? Isso faz parte de uma pesquisa que o For the Future fez. Quando a gente pega a geração X, a gente tinha ciclos de carreira em média de 20 anos. As novas gerações, gente, os ciclos de carreira são de 12 anos. E aí, se a gente lembrar de tudo que tem a ver com o mundo bunny, né, e com toda a transformação digital que a gente está vivendo, isso tem que ser acelerado. Então, falando de transformação digital, eu quero muito, acho que a gente tem muito a aprender com a tecnologia, né? É lógico que a tecnologia é um meio, né? Os devices são soluções para aquilo que a gente está desenvolvendo, mas é legal a gente pensar nas estratégias da transformação digital, na evolução das estratégias da tecnologia, que surgem para responder essas demandas latentes de comportamento. A gente está falando na década de 90, a gente está falando numa necessidade de conexão, todo mundo junto, no mesmo lugar, né? Acesso à informação. Quando a gente veio para o mundo do RH, eu tô falando, tinha que ter intranet, né? Temos que ter intranet, ter essa amarração, essa conexão. A gente veio para 2005, a gente está falando de uma necessidade humana de engajamento. E aí é onde surge tudo, Facebook, Skype. Então, as pessoas precisam se engajar. E aí não existe um programa de jovem que não tenha um grupo de WhatsApp, né? Que as pessoas se compartilham, se engajam, se exploram. E se não é com RH, assim, os grupos de WhatsApp já se montam no processo seletivo, né? E aí eles vão dando continuidade de quem fica. Só que hoje, gente, a gente está falando da era da transformação, a gente está falando da tecnologia das coisas, a gente está falando de people analytics, né? Não dá mais para a gente querer programas de jovens para oxigenar a nossa empresa sem que a nossa empresa esteja aberta para se transformar um pouco também, né? A gente precisa de stakeholders alinhados a esse objetivo, né? Vamos escolher quem vai fazer parte disso, que vai ajudar a gente a explorar essa transformação junto com o jovem. A gente precisa estabelecer KPIs que demonstrem o desempenho dos stakeholders. Não dá mais para colocar um executivo como um mentor que no programa anterior sempre se marcava, não se preparava para as reuniões, que é reativa às ousadias do trainee. Não dá para a gente continuar alocando estagiário. Eu estou falando de programa, né? Se eu quero um estagiário que tenha continuidade comigo, o gestor precisa se dedicar a ensinar, a monitorar, né? Ele precisa se preocupar
em tentar efetivar esse estagiário. Se não tem vaga na área dele, como é que ele está articulando para ajudar isso? Como é que ele está desafiando o RH a se articular para fazer isso, né? Então, no período da transformação, a gente precisa planejar quais as mudanças que a gente consegue impulsionar também, como RH. E programas de jovens podem ser ótimas estratégias para alavancar isso.